Aleluia. Queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Judas. Judas, capítulo 1. Nós vamos estar dando uma pausa nas nossas pregações de Romanos. Semana que vem o pastor Dárcio volta com elas, amém? Então hoje nós vamos estar expondo o livro de Judas. Um livro curto, um capítulo só. Judas, capítulo 1. No momento a gente vamos ler só o verso 3, amém? Mas no decorrer da pregação nós vamos estar passando verso por verso. Judas, capítulo 1, verso 3 diz assim: Amados, quando empregava... toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém. Vamos orar? Sim, Deus, é no nome do Senhor Jesus que te pedimos. Nos dê graça durante essa palavra, abra nosso entendimento, ilumine nossa mente, para que possamos compreender essa verdade maravilhosa que está na sua Santa Escritura, Pai. No nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, irmãos. Essa carta aqui de Judas, ela foi escrita por volta do final da década de 50 para início da década de 60. E como podemos ver aqui no verso 3 de Judas, Judas ele já deixa claro do que ele quer tratar durante essa carta. Ele tinha intenção do quê? De falar sobre a comum salvação. Só que ele achou que tinha um assunto mais importante para ele tratar para a igreja naquele momento. Um assunto que estava infiltrada dentro daquela igreja. Um assunto que já estava sendo destacado durante toda a Bíblia, desde Gênesis até Jesus, quando ele fala da sua segunda vinda, sempre você vai ouvir falar sobre as verdades do Evangelho, a fé sendo atacada pelos falsos profetas, e é isso que Judas fala durante essa carta. E nós, como cristão, nós podemos ver diariamente, ao você abrir internet, Instagram, o que você abrir, você vai ver alguma lorota ou besteira ou distorção da palavra de Deus. Homens catando a palavra de Deus, a Santa Escritura, e distorcendo ela para a maneira que eles bem entendem. E é isso que Judas está falando aqui. É algo que não é só dessa época. Sempre aconteceu, e Judas ele está combatendo e vai ensinar aos irmãos daquela igreja e a nós também a identificarmos os falsos profetas e combater essa falsa doutrina. E o tema dessa mensagem é batalhando diligentemente pela fé. Para deixar claro, a fé aqui não é a fé salvadora, a fé em Cristo que nos salva. A fé aqui que Judas ele está falando é sobre a fé nas verdades e nas doutrinas bíblicas que já nos foram dadas pelos apóstolos. É sobre isso que ele está falando, sobre guardar. Essa é a fé que Judas ele está falando aqui, que nós devemos batalhar diligentemente por ela, sobre as verdades bíblicas que já nos foram dadas. Amém? Vamos aqui, verso 1 de Judas 1:1. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Verso 2. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Aqui nos dois primeiros versos, Judas, no verso 1, ele começa se apresentando. Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago. Esse Judas aqui, para deixar claro, não é Iscariotes. Se você em algum momento já teve alguma dúvida, o que esse livro está fazendo aqui na Bíblia? Aquele cara que traiu Jesus está escrevendo? Não, não é esse. Esse Judas aqui é o irmão de Jesus. Ele está se apresentando como servo de Cristo. Eu falo porque quando eu era mais novo eu tinha essa dúvida. E eu via que Judas na Bíblia e falava, não é possível que esse cara escreveu um livro e está na Bíblia.
mas não é o Judas Iscariotes. Judas era um nome muito comum naquela época. Existiam vários Judas, era um nome muito comum a ser dado, era o nome de Judas. E esse Judas aqui é irmão de Jesus, que se apresenta como servo de Cristo. E, primeiramente, Judas ele começa definindo quem são os cristãos. Antes dele aumentar o tom de atacar os falsos profetas, ele apresenta quem são os cristãos dentro da igreja. E ele começa falando que os cristãos são aqueles que são chamados. Primeira característica dos cristãos que ele fala, que eles são chamados. Chamados para quê? Para uma santa vocação. O chamado aqui é o chamado eficaz que Deus fez a nós, que fez você estar aqui nessa igreja essa manhã. É aquele chamado irresistível de Cristo. O chamado irresistível de Deus, de quando você estava morto em seus delitos, em seus pecados, que não tinha como você se salvar por mérito próprio, Deus ele te chamou de uma maneira eficaz e por isso que você pode estar seguro em sua salvação. Segunda característica é que eles são amados em Deus Pai. Segunda característica de um cristão é que ele é amado em Deus. E esse amor é um amor eterno. Deus, ele ama o seu povo, ele ama a sua igreja. E terceiro, eles são guardados em Cristo Jesus. É Cristo que garante a minha e a sua salvação. Os cristãos, eles estão seguros porque são guardados por Cristo. Então, ele já começa definindo que os cristãos, eles são os chamados de uma maneira eficaz, eles são os amados por Deus e guardados em Cristo. Verso 2. Aí ele começa a falar o que esses cristãos têm. Primeiramente, os cristãos, eles têm a misericórdia. O que é essa misericórdia? É o que você merece, mas Deus ele não te deu. Eu e você, por nossas obras, por mérito próprio, nós merecemos o inferno. Não tem uma pessoa que, a parte de Cristo, conseguiria ser salvo. Nós merecíamos o juízo. E o que Deus nos deu? A graça. A misericórdia. Por isso que nós temos confiança em nossa salvação. Segunda coisa, a paz. Que paz é essa? A paz para com Deus. Éramos inimigos de Deus e hoje nós somos reconciliados. Deus, ele nos reconciliou através da pessoa de Cristo. Então, através da pessoa de Cristo, que os cristãos podem encontrar a paz para com Deus. E terceiro, o amor, ou seja, multiplicado. Amor, que amor é esse? O amor de Deus pelo seu povo, que é manifestado em quê? Na pessoa de Cristo. Então, os cristãos, ele tem a misericórdia, a paz e o amor. Deu para reparar que Judas, ele começa a carta num tom bem sereno. Primeiro ele está apresentando quem é a sua igreja, quem que é a igreja de Cristo. Quem que é o povo de Deus? A quem que ele está falando e dirigindo essa carta? Aí, vamos para o verso 3. Verso 3, diz assim: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muitos, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Aqui, Judas ele começa a apresentar o conteúdo da carta. O conteúdo que ele quer falar para a igreja naquela carta. E podemos notar logo de cara que Judas ele começa a falar o quê? Que certos indivíduos introduziram com dissimulação dentro da igreja. Num determinado momento, certos indivíduos entraram dentro daquela igreja. Entraram como? Se passando por cristãos.
se passando por crentes, falando como crentes, com caguetes de crentes, e é isso que acontece em diversas igrejas. Quando eu falo igreja, igreja local. Dentro da igreja local, organização, existem os cristãos. Existem os cristãos, aquele que Judas falou no verso 1 e 2, que são salvos, os que receberam o chamado eficaz de Cristo, mas também existem ímpios dentro das igrejas. Ímpios, pessoas que não nasceram de novo, que vivem deliberadamente na prática do pecado. E Judas está falando que ímpios entraram dentro da igreja. Os falsos profetas se introduziram dentro das igrejas com dissimulação, os quais foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. O que ele está dizendo? Que os falsos profetas não é algo que é novidade para Deus. Deus já tinha previsto, muito antes da criação do mundo, escrito sobre esses falsos profetas para a sua condenação. Já tinha escrito que eles iam tentar enganar a igreja, só que eles seriam condenados. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus. Então nós notamos que, devido ao crescimento da igreja no primeiro século, Judas ele precisou mudar o assunto da carta. Volta no verso 3, Amanda. Judas ele precisou mudar um pouquinho o assunto da carta. Como eu falei na introdução, ele ia falar sobre a comum salvação. Só que ele percebeu que no momento era muito mais importante a exortar a igreja a batalhar diligentemente pela fé. Fé essa que foi dado uma vez por todas, foi entregue aos santos. Então, Judas, aqui no final da década de 50, início da década de 60, ele deixa algo claro, que o evangelho, as doutrinas já estavam definidas, já foi de uma vez por todas entregue aos santos, sem espaço para novas revelações, para uma revelação contínua, sem espaço para um anjo vir entregar uma nova doutrina. Não tem espaço para isso. O evangelho, ele já foi entregue uma vez por todas aos santos. Por isso, nós reformados, nós como igreja, somos contra novas revelações, somos contra a ideia da Igreja Católica de uma revelação contínua, somos contra seitas que nasceram de ódio através de homens que dizem ter recebido uma nova revelação através de anjos da parte de Deus, uma nova revelação, e criaram religiões, que é o caso dos mormons, de adventistas. Muitas e muitas religiões nasceram através de homens que disseram ter recebido uma revelação nova através de anjos. E nós somos completamente contra isso, porque o que Deus tinha para dizer para mim e para você já foi dito, está na Escritura. Por isso que nós dizemos sola a Escritura, somente a Escritura. Amanda, você pode abrir para mim, colocar Gálatas capítulo 1, verso 8? Por isso que nós, como cristãos, defendemos e acreditamos que a nossa única regra de fé é a Escritura. Paulo, em Gálatas 1,8, diz assim: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, que seja anátema, que seja maldito. Então, aqui é Paulo falando antes de Judas. Antes da carta de Judas, Paulo já estava falando: se vier alguém apresentar para você um novo evangelho, um evangelho que vai além daquele que já foi pregado pelos apóstolos, o evangelho que vai além aquilo que já foi entregue, escrito na Bíblia, que você rejeita, e rejeite que essa pessoa seja maldita. Então, voltando ao verso 4. Como eu falei,
Esses falsos profetas se introduziram dentro da igreja. E o que eles fizeram? Finalzinho do verso 4. Eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Como isso? O que os apóstolos estavam ensinando durante todo o Novo Testamento? Que a salvação era por meio da graça. Não é por obras, a salvação não é por nada que você fez ou que você pode fazer. A salvação é toda inteira obra de Cristo na cruz. É pela graça, não por obras. E o que esses falsos profetas fizeram? Transformaram em libertinagem. Usaram a graça de Deus, que veio para nos salvar, para nos libertar de nosso pecado, para vivermos livres do pecado, para nos salvar. Eles transformaram numa liberdade para pecar. Eles distorceram o evangelho dizendo que se Cristo nos salvou, agora somos livres para pecar. Se o evangelho não é por obras, então independente do que você fez, independente do que você possa fazer, você ainda é santo e sua salvação está segura, você não vai perder a sua salvação. Então eles começaram a dar uma liberdade que a Bíblia não nos dá. Começaram a pregar sobre uma liberdade que nós não temos. Começaram a transformar a graça de Deus, que nos salvou, para que continuamente nós possamos viver em santidade, numa santidade progressiva, viver de uma forma santa. Eles transformaram em libertinagem. Começaram a pregar sobre uma liberdade, que o povo tinha uma liberdade para fazer o que eles quisessem. Entenda algo. A graça, ela nos livra do pecado. O que é isso? Nós como cristãos, nós não somos livres para pecar. Nós somos livres para o quê? Para não pecar. A graça, ela nos livra, ela nos tira do poder do pecado. Para quê? Para nós podermos não pecar. O ímpio não tem essa liberdade. Uma pessoa que nasceu de novo, ela não pode escolher não pecar. Por quê? A sua natureza é caída. Ela já está morta em seus delitos e seus pecados. Ela não pode escolher por si própria não pecar. Eles não têm essa liberdade. Mas uma pessoa que nasceu de novo, ela pode escolher não pecar. E a libertinagem que estava sendo ensinada à igreja no primeiro século, que é ensinada até os dias de hoje. Se você reparar bem e ver na sua cabeça, você vai ver que ainda hoje esse evangelho ainda é pregado nas igrejas. Que independente do que você faça, a graça de Deus, ela te deu uma liberdade para você pecar, e você, independente do que você faça, você ainda é santo. Você continuará santo. Certo pastor, não vou citar o nome, diz que independente se ele acordasse na cama da mulher errada, ele ainda seria santo. É o que está sendo pregado nas igrejas. Não mudou. Desde o primeiro século até hoje, apesar de alguns pastores acharem que eles estão pregando uma revelação nova, algo novo, os falsos profetas já ensinavam, no primeiro século, eles já ensinavam essas mesmas coisas. E essa libertinagem, esse evangelho apresentado pelos falsos profetas, eles negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Eles negam a obra de Cristo naquela cruz. Esse evangelho que transforma a graça de Deus em libertinagem, ele nega a obra que foi feita por Cristo naquela cruz. Por quê? Porque Cristo, ele morreu para nos salvar, para nos perdoar dos pecados, para tirar o poder do pecado que operava sobre nós. E esse evangelho que estava sendo pregado negava totalmente a obra de Cristo. A doutrina, irmãos, a doutrina, ela é a mãe da ética. Aquilo que você crê, aquilo que você entende como doutrina, aquilo que você entende como verdades bíblicas, define como que você é como cristão, aquilo que você faz.
E qual que é o papel da igreja diante de tudo isso? Que Judas falou no verso 3, batalhar diligentemente pela fé. Fé essa que já foi entregue uma vez por todas pelos apóstolos. Aqui agora vamos para o verso 5, nós vamos ler do verso 5 ao 7, que a partir do verso 5, o Judas ele vai começar a apresentar o padrão dos falsos profetas, dos falsos mestres. Ele vai começar a apresentar que todos eles têm um padrão, não muda, desde o primeiro século, sempre foi assim. E Judas ele usa 3 exemplos para apresentar o padrão dos falsos mestres. Verso 5 diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Verso 6. E os anjos, que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então Judas ele começa a apresentar 3 exemplos dos padrão do ensino dos falsos mestres. 3 exemplos de libertinagem que aconteceram no Antigo Testamento. O primeiro exemplo está no verso 5, quando Judas ele cita o episódio dos judeus que foram libertos por Moisés, saindo do Egito, onde eles eram escravos. Deus os tirou de lá, concedeu graça a eles, apresentou os mandamentos, deu a eles a lei, eram o povo de Deus. E o que eles fizeram com tudo isso no deserto? Eles transformaram a graça de Deus, as bênçãos que Deus tinha dado para eles, em murmuração, reclamação, criaram falsos deuses, libertinagem, fizeram toda sorte de pecado. Tudo que não era para fazer, Deus ele deu a lei, eles quebraram totalmente todas as leis. E o que a Bíblia relata que aconteceu com eles? Foram destruídos no deserto, com exceção de Josué e Caleb, que chegaram na terra prometida. Então, esse é o primeiro exemplo que ele está dando, do povo que recebeu a lei, mas foram para a libertinagem. E o que aconteceu? Foram destruídos por Deus. Então, Judas ele já está prevendo o destino dos falsos mestres. Serão destruídos por Deus. Verso 6. Ele começa a falar sobre os anjos que não guardaram o seu estado original. Existem 2 interpretações sobre esse texto, que excelentes teólogos defendem. A primeira interpretação sobre esse texto que eles dão é que Judas ele está usando de um livro apócrifo. Daqui a pouco eu vou explicar, mais para frente eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso, questão de livro apócrifo, mas a primeira interpretação é isso, que ele está usando um relato de um livro apócrifo, de Enoque, e está relatando um episódio de Gênesis 6, onde os filhos de Deus se deitaram com os filhos dos homens e tiveram filhos, onde nasceram os gigantes. Nesse livro apócrifo, diz que os filhos de Deus, os anjos, deitaram com os filhos dos homens, com os humanos, onde nasceram anjos. E os que defendem isso não estão dizendo que isso é algo inspirado. Ele está dizendo o quê? Que Judas ele está usando como um exemplo de uma história que o povo daquela época, a igreja já conhecia. A igreja já conhecia essa história e ele estava usando um exemplo.
Só que tem uma pequena dificuldade nisso, porque numa leitura rápida de Gênesis, você pegando de Gênesis 1 até Gênesis 6, nós sabemos que os filhos de Deus aqui que está falando, na verdade, é a descendência de Sete. Esses são os filhos de Deus que deitaram com os filhos dos homens, que é a descendência de Caim. O povo puro de Deus, descendência de Sete, se deitou com a descendência de Caim, se misturou com a descendência dos homens, que estavam em pecado, e esse povo foi destruído. A segunda interpretação desse texto, que eu acho mais plausível, é que aqui ele está se referindo a Lúcifer e os anjos que caíram. Que ele está se referindo a eles, que não guardaram o seu estado original. Por que eu estou falando isso? Porque, independente se você crê que ele está falando da descendência de Sete e de Caim, ou de Lúcifer e seus demônios, o fim deles é um só. Estão sendo guardados em trevas e algemas eternas, o quê? Aguardando o grande dia do juízo. O grande dia que Cristo há de voltar para julgar esse povo, seja aqueles que pecaram em Gênesis 6, ou seja, Lúcifer e seus demônios, que serão conjugados e condenados e derrotados por Cristo nessa segunda vinda, de uma vez por todas. Verso 7, como é o terceiro eu, ele começa a falar sobre Sodoma e Gomorra. O erro de Sodoma e Gomorra foi o quê? A prostituição e ali no finalzinho, seguindo outra carne. Outra carne quer dizer ali, outra carne que não aquela que Deus criou eles. Carne, homem e mulher, possuindo outra carne, homem com homem, mulher com mulher, homossexualismo. Então, o pecado que ele está falando ali, o erro de Sodoma e Gomorra, foi o quê? A prostituição e o homossexualismo. A cidade se entregou à prostituição e homossexualismo. E como resultado disso, eles foram entregues, eles foram condenados por Deus e foram colocados como exemplo para o fogo eterno, sofrendo punição. Então nós podemos perceber que desde Gênesis, Deus ele nunca misturou a graça dele com libertinagem. Deus ele sempre puniu o povo que transformou a graça dele em libertinagem. Sempre destruiu o povo que transformou aquilo que Deus deu como liberdade para pecar. Vamos para o verso 8. Aqui, a partir do verso 8, Judas ele começa a falar sobre o caráter dos falsos mestres. Judas 1,8 diz assim: ora, esses, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Então, a primeira característica que ele fala aqui sobre esses falsos mestres, que eles são o quê? Sonhadores alucinados. Por quê? Porque eles apresentavam um falso ensino para a igreja, e qual que era a base deles? A maioria das vezes, eles diziam que receberam um sonho da parte de Deus com novas verdades acerca da salvação, acerca do Evangelho e da graça de Deus. E podemos ver que no decorrer de toda a história, muitas e muitas seitas e religiões nasceram através de sonhadores alucinados que diziam ter recebido uma revelação da parte de Deus através de anjos. Então, era algo que religiões foram criadas assim, e acontecia também na igreja do primeiro século. Homens que tentavam enganar a igreja, dizendo que sonhavam, que um anjo apareceu para eles, dizendo que o próprio Cristo apareceu para eles, trazendo uma nova verdade. Judas chama eles de o quê? De sonhadores alucinados, loucos. Que
que contaminaram a carne. Contaminaram a carne, ele está dando sentido ao pecado sexual, transformando a graça que Deus deu para eles com a liberdade para contaminar a carne. Nas igrejas do primeiro século, era muito comum em templos pagãos a prática de relações sexuais dentro da igreja. Era muito comum. O que esses falsos profetas estavam tentando trazer? O paganismo, o mundanismo dentro da igreja, com a falsa máscara de uma graça que dava liberdades a eles para pecar. E rejeitam e difamam autoridades superiores. Autoridades superiores que está falando aqui, rejeitam e difamam os líderes que Deus estabeleceu dentro das igrejas. Esses falsos profetas, eles procuravam difamar os líderes, difamar as autoridades que Deus colocou como igreja, para quê? Para eles tomarem o poder e apresentar a palavra do jeito que convinha a eles. E Judas estava alertando a igreja contra esses malucos. Verso 9. 9 e 10. Diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Verso 10. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que não tudo o que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então, aqui Judas, ele está fazendo alusão, aqui no verso 9, a um livro apócrifo. O livro apócrifo que ele faz alusão aqui se chama o Testamento de Moisés. Então, porque se você lê a Bíblia, você não vai ver em nenhum momento esse relato da briga de Miguel com o diabo. Então ele está fazendo alusão a um livro que era muito comum, que circulava naquela época e que todos conheciam. É como se o pastor Darcy, pastor Júnior, qualquer um que viesse pregar aqui, pegasse uma notícia que está sendo muito falada essa semana, toda a igreja conhece, e trouxesse para dentro da igreja. Era isso que Judas estava fazendo aqui. E ele está usando um exemplo que todos ali conheciam, que era um relato que estava no livro apócrifo do Testamento de Moisés. Os livros apócrifos, para você que está mais recente na igreja, ou para você que talvez não veio no EBD, mas deveria ter vindo, porque está sendo ensinado, nós estamos ensinamos, tivemos muitas e muitas aulas sobre isso, sobre a inspiração de Deus através da Escritura, foi falado sobre isso daí. Você que não veio, perdeu. E como igreja, é sua obrigação estar aqui para aprender. Porque como que você vai batalhar diligentemente pela fé, guardar a fé, se você não entende as doutrinas e as verdades bíblicas dessas escrituras? Você não pode nem defender se a Bíblia foi inspirada ou não por Deus, se um livro é ou não é inspirado por Deus, se você não consegue compreender a Escritura. Uma pessoa que não consegue compreender a Escritura, qualquer um que pregar qualquer evangelho vai enganar essa pessoa. E agora nós estamos tendo aulas excelentes sobre a Trindade, que não é qualquer igreja que para ensinar, que tem a paciência de estar ensinando os membros. Está sendo ensinado todo dia. Infelizmente, muitos e muitos irmãos não estão vindo. Então, vamos fechar esse parênteses. Continuando. Esses livros apócrifos, eles foram escritos no período intertestamentário. Que período é esse? Entre Malaquias e o profeta João, e o surgimento de João Batista.
Nesse período surgiram muitos e muitos escritos apócrifos que carregavam o nome de alguns profetas. Um desses foi esse livro, que é o livro de Moisés, relatado aqui. Esses livros tinham diversos temas religiosos, só que todos esses livros foram escritos em gregos. E era algo que os judeus eles não preservavam livros que eram escritos na língua grega. Eles entendiam que os livros do Antigo Testamento, inspirado por Deus, eram escritos em hebraico e alguns trechos do Antigo Testamento em aramaicos. E como nós aprendemos no EBD, no processo de canonização da Bíblia, existiam 3 processos importantes para definir se um livro era canônico ou não. Que era a inspiração da parte de Deus, Deus ele ter inspirado o autor. O segundo, a igreja reconhecer, o povo de Deus, reconhecer que aquele autor foi inspirado por Deus, porque Deus ele iria iluminar a igreja, para eles perceberem que aquele autor tinha sido inspirado por Deus. E terceiro, era a preservação por parte do povo de Deus daqueles escritos. Então, esses livros apócrifos são livros que não passaram por esse processo de canonização, porque não são inspirados por Deus. E em Deuteronômio 34, a Bíblia nos relata sobre a morte de Moisés. E aqui, o que Judas está citando aqui, é algo que não está em Deuteronômio, não está citado ali. Se você ler Deuteronômio 34, não está sendo citado ali. E o que ele está falando ali? Que Miguel e Lúcifer, eles brigaram pelo corpo de Moisés. Por quê? Porque Moisés, no Egito, ele tinha matado um sacerdote. E como ele era um assassino, Lúcifer entendia que o corpo de Moisés pertencia a ele. Então foi escrito nesse livro do Testamento de Moisés que Lúcifer e Miguel batalharam pelo corpo de Moisés. Só que disputava a respeito do corpo de Moisés, só que o Miguel não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, ainda que Miguel fosse um anjo, ele entendia também que Lúcifer também tinha sido um anjo criado da parte de Deus. Então, ele não proferiu juízo. O que ele falou? O Senhor te repreenda. E esse exemplo aqui, Judas ele está dando por quê? Porque era exatamente isso que os falsos mestres estavam fazendo com os verdadeiros líderes da igreja. Eles estavam o quê? Fazendo juízos infamatórios contra os homens de Deus que pregavam o verdadeiro evangelho, querendo o quê? Destruir o verdadeiro ensino e distorcer as doutrinas que estavam sendo ensinadas. No verso 10. Então, esses falsos profetas, porém, quanto tudo que não entendem, eles difamam. Irmão, o falso ensino, o falso profeta, ele sempre vai vir com um ar intelectual, difamando aquilo que está sendo escrito na Escritura. Eles sempre vão querer apresentar o quê? Um conhecimento superior, com um ar superior, dizendo que tem um novo ensino sobre uma nova verdade. Até nos dias de hoje nós podemos ver isso. Homens, falsos mestres, ensinando que esse ensino para a nossa época está sendo ultrapassado, difamando a Santa Escritura, difamando a Bíblia, dizendo que era um ensino para aquela época, que a sociedade ela evoluiu e que justamente os ensinos, aquilo que foram ensinados, não serve mais para a nossa época. E Judas, eles chamam eles como que? Brutos sem razão. Em algumas traduções, animais irracionais, que se corrompem até nessas coisas. Verso 11.
No verso 11, Judas ele vai citar mais 3 exemplos. Repara que sempre Judas ele vai estar citando, sempre quando ele vai entrando em determinado assunto, ele sempre está dando 3 exemplos sobre cada coisa. Aí ele fala no verso 11: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então, primeiro exemplo que Judas dá, Caim. Quem que foi Caim? Caim, ele nada mais é que o primeiro falso profeta. Por quê? Ele quis apresentar diante de Deus as suas obras, o fruto do seu trabalho. Ele apresentou uma oferta de obras para Deus. Então, os falsos profetas que ensinam a salvação por obras, que ensinam a meritocracia, que ensinam todo ensino que vem através das suas obras, veio aqui, ó, tá aqui, ó, em Caim já tinha feito isso daí. Caim, ele apresentou o fruto do seu trabalho, ele apresentou as suas obras para Deus, diante de Deus. E se você for parar para ver bem, ainda hoje muitos e muitos desses ensinos ensinados hoje por falsos mestres, ensinando que você tem mérito. Até os que ensinam a salvação pela graça, eles colocam uma pincelada de obras para quê? Para você ter mérito. Porque o ser humano, ele quer se sentir importante. O ser humano, ele no seu interior, ele quer sentir que ele está fazendo parte, que ele tem obra. E os falsos mestres nada mais usam do que isso, do que a nossa natureza pecaminosa para tentar enganar a igreja. Segundo exemplo que ele dá, o do profeta Balaão. Quem foi o profeta Balaão? O profeta Balaão, no Antigo Testamento, era um profeta que profetizava por dinheiro. Aquilo que pagavam para ele, ele profetizava. Ele representa o quê? Os mercenários. Aponta para os mercenários. Ele é o patrono, o pai dos mercenários. O que seriam os mercenários? Aqueles que vendem a sua palavra por dinheiro. Aqueles que pregam aquilo que a igreja quer ouvir, para quê? Para segurar os membros, porque os membros têm uma boa situação financeira que vai dar um retorno. Eles pregam para quê? Esperando um retorno financeiro. Sempre que você vê um evangelho movido a um retorno financeiro para a igreja, um retorno financeiro para o bolso do pastor distorcendo a Bíblia, por retorno financeiro, se vendendo para políticos, saiba que no Antigo Testamento já tinha assim já. E era Balaão que fazia isso. Então não é algo que é novidade. Sempre existiu e sempre vai existir. E o papel da igreja é batalhar diligentemente pela fé. Terceiro exemplo, Corá. Quem que era ele? Um levita que queria ter o papel de sacerdote. Ele é um levita, mas ambicionava uma posição maior do que Deus tinha dado para ele. Ele não estava contente em ser simplesmente um levita. Ele queria ser um sacerdote na igreja. E pode reparar, irmãos, todas as divisões em grandes igrejas que acontecem é por causa de homens que estão dentro da igreja que querem o poder. É sempre briga por poder. Tem alguém que não está contente e começa a briga por poder, o que acontece? A igreja se divide. Porque falsos profetas que querem o poder. Então, Corá representa o quê? Representa o pai dos falsos profetas que o quê? Que ambiciona posição que não foram chamados para isso. Então, essa é a motivação dos falsos mestres. Criar uma nova religião, ganhar muito dinheiro com isso e conseguir poder e prestígio no povo de Deus.
Aí aqui, a partir do verso 12 e 13, Judas ele cita alguns adjetivos para esses falsos mestres. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidades, banqueteando-se junto sem qualquer recato. Pastores que si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas e desraigadas. Verso 13. Ondas brávias do mar, que espumam as suas sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Aqui Judas ele começa a dar alguns adjetivos carinhosos para esses falsos profetas. Primeiro dele, rocha submersa. O que é uma rocha submersa? É aquela que está coberta pela água, que embarcações que não conhecem, que não sabem que tem uma rocha ali, ao bater, vai afundar. Então ele era um rocha submersa, verso 12, rocha submersa que frequentavam as festas de fraternidade. Que festa de fraternidade é essa? Era a ceia que as igrejas faziam semanalmente, onde os irmãos levavam a comunhão, se juntavam e tomavam a ceia. Esses homens eram a pedra de tropeço, que apresentavam o seu veneno, seus falsos ensinos, e se tentando o quê? Derrubar e afundar o povo de Deus. Segundo adjetivo carinhoso que Judas dá para esses falsos profetas: nuvem sem água. Já viram aquela nuvem que vem quando o tempo fecha e de repente você pensa, está vindo uma nuvem, você acha que o tempo vai fechar, mas de repente a chuva não cai? É assim que os falsos profetas são. Eles têm cara de crente, têm cara de um ensino poderoso da parte de Deus, mas prometem muitas coisas, só que eles não conseguem cumprir aquilo que eles prometem. Ainda no verso 12, árvores murchas, seu evangelho é morto e não dá fruto nenhum. Verso 13, estrelas errantes. Uma estrela errante é uma estrela que passa rapidamente, risca o céu e some. Quer dizer o quê? Que o ensino deles é um ensino passageiro, é um ensino que pode se apresentar de uma forma bonita para os seus ouvintes, só que é algo passageiro, que não vai levar ninguém que está ouvindo isso à vida eterna. E guardadas quais estrelas errantes, para quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Verso 14. Aqui, a partir do verso 14, Judas ele começa a falar que o surgimento dos falsos profetas não é algo novo, não é algo que a igreja deve se surpreender, porque desde cedo já estava sendo profetizado que falsos profetas viriam para enganar a igreja. O primeiro exemplo que Judas usa, novamente Judas usa o exemplo de um livro apócrifo. O livro apócrifo que ele faz uso aqui é o de 1 Enoque, que diz assim: quanto a estes foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vem o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos, para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpios que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios e pecadores proferiram contra ele. Verso 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então, Judas, ele usa o exemplo novamente de um livro apócrifo que a igreja já conhecia. Mas se você vê no Antigo Testamento, se você for lendo, diversas vezes já fala, Judas ele poderia ter usado outros exemplos, mas ele escolheu por bem usar esse exemplo para falar o quê?
que um dia o Senhor virá há de vir, e ele há de exercer juízo contra os ímpios, as suas obras e contra cada palavra proferida por esses falsos mestres. E aqui no verso 16, Judas, ele faz um comentário sobre essa profecia e sobre esses falsos mestres. Ele diz o quê? Que eles são murmuradores, eles são descontentes, eles andam segundo as suas próprias paixões, e as suas bocas propagam grandes arrogância. Eles também são aduladores, porque por motivos interesseiros. Verso 17 diz assim: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 18: os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Verso 19: são esses os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Aqui Judas dá mais um novo exemplo do que no Novo Testamento. Lembre o que já foi dito, ensinado pelos apóstolos. Os apóstolos também profetizaram sobre esses falsos profetas. Já tinham profetizado sobre eles, que eles causariam o quê? Divisões sobre a igreja. Que eles trariam o quê? Sensualidade. Trariam Eles trariam a libertinagem dentro da igreja. Falsos profetas esses que não têm o Espírito. Amanda, você pode vir para mim em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, verso 3? Vamos ver o que os apóstolos também disseram sobre esses falsos profetas. 2 Pedro 2, do verso 1 ao 3, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Verso 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Verso 3: também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Amém. Aí aqui, a partir do verso 20, o que Judas ele vai começar a fazer? Ele vai mudar novamente o tom. Ele vai começar a aplicar esse ensino à igreja. Judas agora ele começa a aplicar esse ensino à igreja. E nós vamos reparar que ele muda o tom. Quando ele fala dos falsos profetas, Judas ele é duro. Só que agora ele também vai começar a falar sobre o quê? Sobre as ovelhas que estão sendo enganadas por esses falsos profetas. Verso 20 diz assim: vós, porém, amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Verso 23: e compadecei-vos de alguns que estão na dívida. Então, a primeira coisa que a igreja deve fazer é cuidar-se. Como? Verso 20: permanecendo no amor de Deus, edificando a sua fé santífica. Permanecendo a sua fé santífica como? Edificando na fé. Que fé é essa? Nas doutrinas que já foram ensinadas pelos apóstolos. Permaneça nela. Como fazer isso? Lendo a Bíblia, orando, estudando, novamente, irmãos, falando,
Tem EBD todo domingo, 9 horas da manhã. De terça, o pastor Darcy está toda terça aqui para ensinar, dar ensino de doutrina. E muitos irmãos, infelizmente, estão perdendo a oportunidade de aprender mais e mais sobre as doutrinas. E também tirando dúvidas com os irmãos mais experientes. Irmãos, não fiquem na dúvida. Quando você ouvir alguma coisa, algum ensino que você percebe que não pode ser de Deus, mas você está com dúvida, pergunte, irmãos. Tem irmãos mais experientes que você, que pode te ajudar a tirar a sua dúvida. Então não fique na dúvida, para que você não venha a ser enganado. Orando no Espírito Santo. O que é isso? Orando de acordo com a vontade de Deus. Bom, que vontade é essa? Aquilo que já foi escrito na Escritura. Orando de acordo com a palavra de Deus, não simplesmente de acordo com a sua vontade. Verso 21. Esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus. Esperando, irmãos, que o Senhor Jesus há de nos guardar e nos levar à vida eterna. E compadecer-vos também, irmão, dos que estão na dúvida. Existem muitos irmãos que são enganados. E o que nós devemos fazer contra eles? Compadecer-vos deles, irmãos. Compadecer. Ter compaixão dos que estão nas dúvidas. Os falsos mestres, como o Júlio ensinou, nós devemos repudiar. Nós, como igreja, devemos repudiar os falsos mestres. Mas aqueles que estão sendo enganados, como igreja, nós devemos ter compaixão deles, porque eles são ovelhas que estão sendo enganadas. Então, como isso? Quando tiver oportunidade, alguém do seu serviço, do seu meio, algum amigo, ensine-os. Ore por eles para que Deus venha abrir entendimento, porque acredito que a maioria aqui, em algum momento, foi enganado por um falso ensino. E se hoje nós podemos desfrutar de uma exposição da Escritura, fiel à Escritura, de ensino, não é por mérito nosso. É graças a Cristo que nos deu o privilégio de estar numa igreja que preze pela Santa Escritura. E salvá-los do fogo. Fogo aqui, tentar livrar aqueles que estão sendo enganados, achando que vivem uma vida de libertinagem e estão sendo salvos. Nós devemos orar por eles e livrá-los do fogo do inferno. Porque a libertinagem, o caminho do pecado, só tem um caminho, irmão, a libertinagem. E é o fogo do inferno. Verso 23. Sendo compassivos em temor. Sendo compassivos em temor, que sempre vigiando, irmãos. Você deve conversar com eles, ensinar, orar, mas sempre vigiar para quê? Em temor, para que você não venha a tropeçar e apostatar da fé. Verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória. Irmãos, ainda que tropeços possam vir, ainda que possamos vir a falhar, nós podemos ter como cristão segurança em algo, que Cristo, Ele é poderoso para nos livrar de tropeço. Aqui em Judas, aqui no verso 24, nós podemos ver claramente um contraste entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Porque qual que é a responsabilidade humana? Batalhar diligentemente pela fé. Nós devemos guardar a fé, nós devemos nos manter firmes, nós devemos vigiar, nós devemos guardar a Santa Escritura, nós devemos permanecer no ensino dos apóstolos, no ensino da santa fé que já foi nos dada. Essa é a nossa responsabilidade humana. Só que qual que é a soberania de Deus?
é que Ele é que nos guarda. Soberania de Deus aqui, que nós podemos ter segurança que é Ele que vai nos guardar. O fato de Judas saber que é Deus que guarda a sua igreja de tropeço não impediu Judas de alertar a igreja que eles devem batalhar diligentemente para guardar a fé e não andar de acordo com o ensino dos falsos mestres. Verso 25. Ao único, nosso Salvador, mediante a Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Então, meus irmãos, aqui nessa carta, Judas, ele nos faz um convite. Louvor, se quiser subir, já estou encerrando, tá bom? Ele faz um convite para a sua igreja. Batalhem diligentemente pela fé. Como? Guardando os ensinos que já foi nos dado na Santa Escritura. Não existe um novo ensino, não existe um novo evangelho que já não tenha sido nos dado pelos apóstolos. E isso exige um estudo. Um estudo para quê? Para conhecer a Deus, conhecer o ser de Deus, conhecer os atributos de Deus, conhecer o processo da salvação. Eu e você temos o privilégio de frequentar uma igreja que preza por ensinar a Santa Escritura, que preza por ensinar a Bíblia. Nós temos um privilégio de ter um pastor que estuda semanalmente, que mesmo fazendo faculdade, lê livros e mais livros, para quê? Para apresentar um evangelho para você de forma bíblica, para tirar as suas dúvidas. Temos irmãos aqui semanalmente estudando, para quê? Para apresentar um EBD para você, para ensinar para você as doutrinas bíblicas. Temos irmãs diariamente estudando para ensinar para os seus filhos a Bíblia desde cedo. E você, como pai, como mãe, é obrigação sua apresentar o Evangelho para o seu filho. Mas como que você vai apresentar o Evangelho para o seu filho se você não consegue nem definir as bases da sua fé? Então, Judas, ele está alertando a sua igreja para batalhar diligentemente para a fé. E isso exige de mim e de você um compromisso do quê? De conhecer diariamente os ensinos que já foram nos dados pelos apóstolos. Se coloca de pé. Eu queria convidar os irmãos agora a estar baixando a sua cabeça e fechando seus olhos e assumindo um compromisso diante de Deus. Compromisso o quê? De batalhar diligentemente, guardando a sua fé em Cristo. Pode orar esse ano? Pode orar esse ano? Sem me ouvir, conheceu, me ofereceu uma Dá-me de beber sem sede, quero mais estar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar.
Tá funcionando? Tá funcionando? A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o que a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Estamos encerrando o culto ao Senhor e pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor leve nossos irmãos na paz do Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos guarde, o Senhor nos livre, ó Senhor, de todo mal. Ó Senhor, que na nossa trajetória nós possamos lembrar que o Teu amor perfeito, ó Senhor, entregou o Teu Filho e nos poupou, Senhor, da Tua ira, e que sim, as Tuas misericórdias são sobre nós. Pai, eu peço que o Senhor leve os meus irmãos a crescerem, Senhor, ó, no conhecimento de Cristo Jesus, para que sim, Deus, preserve a esperança, ó Senhor, até a Tua vinda que é tão esperada. Maranata, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus, e pedimos a Ti, Deus, que o Senhor guarde, Senhor, nossos irmãos, ó Senhor, e a Tua igreja, na preservação das sãs doutrinas, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam, Senhor, por todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vou pegar. Aí, ó.